Fala galera, beleza? Bora dar continuidade no nosso projeto aqui? Então na aula passada a gente viu como criar a nossa view para exibir a página inicial, a nossa home. E agora a gente vai ver como criar a URL para quando eu digitar no endereço no nosso navegador, ele buscar aquela view e abrir a nossa home HTML, beleza? Então vamos lá ver como é que a gente faz? Pessoal, lembrando que o Django trabalha com o modelo MTV, Model Template View, nós criamos o template e criamos a view. Só que para eu acessar essa view e fazer com que ela execute os comandos que foram programados para que ela execute, eu preciso digitar o endereço no navegador. Esse endereço é uma URL. Então o Django vai receber a URL que foi digitada e vai buscar, de acordo com as configurações dessa URL, qual é a view que ele precisa executar. E aí a view executa os seus comandos e chama o seu template tranquilo. É assim que vai funcionar naquela estrutura de MTV. Então nós precisamos criar as nossas URLs para quando eu navegar através dos cliques, abrindo os links ou simplesmente digitar o endereço na barra de navegador, a gente conseguir executar as views de forma correta, tá? Então, aqui no PyCharm, a gente vai criar um arquivo de URLs para a nossa app portal e vai linkar esse arquivo de URLs ao arquivo que já existe no projeto, tá certo? Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer, lá na pastinha do portal, que é a nossa app, eu vou clicar com o botão direito e vou pedir para adicionar um novo arquivo do Python. Eu vou chamar esse arquivo de URLs. Pronto, ele criou o meu arquivo URL, está aqui em branco. Por enquanto a gente vai deixar esse camarada quietinho aqui. Por quê? Dentro da minha pasta do projeto, eu tenho também um arquivo chamado URLs. Por quê? Digamos que esse arquivo URLs da pasta do projeto é o arquivo URL Py. E cada app tem as suas URLs também. Então, para fins de organização, nós vamos criar um arquivo de URL para cada app que nós tenhamos, independente de quantos sejam. E dentro do arquivo URLs, digamos Py, lá dentro da pasta do projeto, nós vamos chamar esses arquivos dos apps. Nós vamos incluí-los aqui dentro. Então, eu vou abrir o arquivo URLs que já existe aqui na pasta do PW, que é o nosso projeto, e ele já vem aqui com algumas informações, já está preenchido, ele já existe. O que eu vou fazer? Eu vou incluir aquele arquivo de URLs que eu acabei de criar. Então, eu vou dar um Enter aqui nessa linha, no URL Patterns, e vou adicionar mais um item nessa lista. Eu vou adicionar um path, que para quando o usuário simplesmente não digitar nada, ele só colocar o endereço base do meu site, por exemplo, www.meusite.com, ou no nosso caso do servidor de desenvolvimento, 127.0.0.1.2.8000. Quando ele digitar isso direto, eu quero que dê um inclua as URLs que estão dentro da app portal no arquivo chamado urls.py, tá certo? É isso que eu quero que ele faça aqui. Então, o que a gente vai fazer? Tá vendo que ficou vermelhinho aqui? É porque essa palavra não está sendo reconhecida pelo Django, pelo nosso interpretador. Eu preciso importar esta palavra, esta função dentro desse arquivo de URLs. Então, eu coloco o cursor no meio da palavra que está com vermelhinho e aperto Alt Enter. E aí ele tem algumas opções. A primeira dela é Import this name, ou seja, importa esse nome. Quando eu aperto Enter, ele vai perguntar de onde eu quero importar. Eu quero importar o include das URLs, então eu vou importar de django.urls.include. Pronto, ele adicionou lá nos imports e saiu o meu errinho aqui. Então eu já estou aqui incluindo todas as URLs que existem dentro do portal, naquele arquivo que nós criamos, automaticamente no meu projeto. Beleza? Então agora eu vou voltar para o arquivo que eu criei. Lembra que a gente criou lá, ele estava em branco? Olha ele aqui, ó. Tá? E eu vou começar a criar as nossas URLs seguindo o padrão que existe no projeto. Então, para facilitar um pouquinho, eu vou copiar isso aqui, que é o nosso URL Patterns, e vou adicionar aqui, ó. Vou fechar o URL Patterns e pronto, tá aqui. O que eu quero incluir na minha URL? Eu quero que
Quando o meu usuário não digitar nada, chame a função home que está dentro das minhas views. E para essa URL eu vou dar o nome de home. Isso aqui vai ser muito útil para a gente lá no template na hora de criar os links, tá certo? Então vocês podem ver que tem alguns errinhos aqui, porque a gente precisa importar essas funções aqui para dentro do nosso arquivo. Então, vou posicionar o cursor dentro de Path, vou apertar Alt Enter, Import this name e vou escolher aqui, ó, Django URLs Path. Beleza? E aqui na Views, eu vou digitar, vou importar de uma outra forma, usando o teclado mesmo, né, para vocês conhecerem as duas formas de importar. Eu posso usar a IDE para facilitar isso para mim, como eu posso digitar, caso eu saiba o endereço. Então eu vou dizer que from, de onde eu quero importar. Eu quero importar do meu próprio projeto, da minha própria app, tá? Então eu vou colocar um ponto. Isso quer dizer que eu vou importar da minha própria app. Importe o arquivo views. E pronto. Parou de dar aquele erro. Então ele está dizendo que da minha própria app, importe as views. Dentro das views existe uma view chamada home, que a gente criou na aula passada, no vídeo passado. Beleza? Pessoal, agora está funcionando. Vamos ver se realmente está funcionando? Vou executar o servidor aqui. O servidor abriu. Vou mandar abrir aqui o servidor. E olha só, já saiu aquela tela do Django, aquela tela padronizada dizendo que foi instalado com sucesso. O que está aparecendo agora para mim? Coloque o seu conteúdo aqui dentro. Foi o texto que nós digitamos aqui no nosso home HTML. Então, a nossa view funcionou, a configuração de template funcionou e a nossa configuração de URLs funcionou. Tá tudo redondo. E agora é partir para a criação da nossa home, da nossa landing page, usando os requisitos, os recursos de HTML e de CSS, tema da próxima aula. Valeu, pessoal, e até a próxima!